Vamos abrir nossas Bíblias lá no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu João, Evangelho de João 4, do 43 até o final desse capítulo. Diz assim a palavra de Deus. Depois daqueles 2 dias, Jesus partiu para a Galiléia. Ele mesmo tinha dito que um profeta não é honrado em sua própria terra. Mas uma vez que os galileus haviam estado em Jerusalém para a festa da Páscoa e visto tudo que Jesus fizera, eles o receberam. Enquanto Jesus viajava pela Galiléia, chegou a Caná, onde tinha transformado a água em vinho. Perto dali, em Cafarnaum, havia um oficial do governo, cujo filho estava muito doente. Quando soube que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi até ele e suplicou que fosse a Cafarnaum para curar seu filho, que estava à beira da morte. Jesus exclamou: jamais crerão, a menos que vejam sinais e maravilhas. O oficial implorou: Senhor, por favor, venha antes que meu filho morra. Volte, disse Jesus, seu filho viverá. O homem creu nas palavras de Jesus e partiu para casa. Enquanto estava a caminho, alguns de seus servos vieram a seu encontro com a notícia de que seu filho estava vivo e bem. Ele perguntou quando o menino havia começado a melhorar e eles responderam: ontem à tarde, a 1 hora, a febre subitamente desapareceu. Então o pai percebeu que havia sido naquele exato momento que Jesus tinha dito: seu filho viverá. E o oficial e todos de sua casa creram em Jesus. Esse foi o segundo sinal que Jesus realizou na Galiléia, depois que veio da Judéia. Amém. Vamos orar. Senhor, fala ao nosso coração. Oh, meu Deus, existem momentos em que nós estamos sedentos. Existem momentos em que precisamos muito ouvir a tua voz e reconhecê-la. Fala para o teu louvor, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. O abraço envolvente da graça é o tema que eu quero tratar nesta noite. Deus nos encontra, às vezes, no silêncio. Às vezes, em meio à rotina. Às vezes, no sussurro. Às vezes, na tranquilidade. Mas, às vezes, na tempestade. Em um momento em que parece que todas as coisas se transtornam em nossas vidas. Cafarnaum ficava a 30 quilômetros de Caná, onde Jesus tinha transformado a água em vinho. Era a diferença do oficial do rei para onde Jesus estava. Uma família que, de repente, o texto não fala o quê, não fala como, mas diz que o menino estava à beira da morte, ou o rapaz, provavelmente. À beira da morte, ou seja, não havia muito tempo, não era coisa simples. Ele era um oficial do rei, certamente ele já tinha buscado todos os recursos que existiam naquela época. Mas a morte, a visita sombria da morte, era iminente naquela família, naquela casa. Você está enfrentando alguma situação onde parece ser difícil ou impossível a solução ou a resolução desse problema? Se está, essa palavra é muito especial para você nessa noite. 3 verdades que eu quero extrair desse texto. A primeira é que, diante da iminente morte do filho, este homem foi até Jesus. Foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte.
A Bíblia não nos diz, mas ele certamente já tinha ouvido falar de Jesus. Ele morava próximo de onde Jesus transformou água em vinho. Ele morava próximo da região de Jesus. E ele sabia quem era Jesus, porque o texto diz que quando ele ouve falar que Jesus estava por ali, ele vai até Jesus. Pode ser que já tivesse ouvido, conhecesse a fama, ou era até um dos convidados daquele casamento em Caná da Galiléia, ele era uma pessoa importante. Ele foi respeitoso. O texto, quando diz que ele rogou, isso foi assim com muita reverência. Foi um pedido feito assim com muita educação. A doença do filho era mortal. O medo dele era quando retornasse para casa, o filho já estivesse morto. Às vezes, hoje em dia, com tantos recursos que nós temos, um filho nosso não fica bem, a gente já fica assim muito temeroso, né? Naquele tempo, eu creio que era um pouco mais difícil do que é hoje. Mas o fato é que a situação era grave. Gente, a dor da impossibilidade. Como é ruim quando a gente está vivendo uma situação que para nós é impossível resolver aquela situação. Se um telhado quebra, uma telha, telhado, a gente conserta. Ah, não posso pagar para alguém consertar, a gente mesmo dá um jeito, sobe lá e conserta. Se um carro quebra, é a mesma coisa. A gente dá um jeito de consertar. Pode não ser hoje, pode ser amanhã, mas quando um filho, uma pessoa que a gente ama tanto, está lá no hospital ou em casa à beira da morte, é muito ruim. Tem situação na vida, gente, que a gente não consegue êxito, mas é normal. Por exemplo, você estuda para fazer uma prova para um concurso, mas não consegue passar na primeira vez. Isso é normal, é uma impossibilidade natural. Você quer passar ou tirar tal nota lá na prova da faculdade, não consegue naquela prova. É normal, você recupera depois. Mas a morte é uma impossibilidade para o ser humano. Morreu, acabou. Para o ser humano é assim. Eu creio que Jesus também é muito conhecido hoje. Nos nossos dias, com a internet, com os meios de comunicação tão avançados como nós temos, eu acho que pode ser que existam alguns povos que ainda não ouviram falar de Jesus, mas a maioria das pessoas já ouviu falar de Jesus. Só porque não adianta só conhecer Jesus, saber sobre Jesus. Nós precisamos ir até Jesus. Fazer como o pai desse menino. Ele procurou por Jesus de fato. Você que está me ouvindo aqui agora. Não adianta você saber que Deus é Deus, que Deus está no céu, que Deus pode todas as coisas, se você não for até Ele. Não adianta. É preciso exercitar isso. Nós precisamos ir à presença de Jesus e falar: Senhor, eu estou vivendo esta dificuldade, eu estou vivendo este problema, eu estou na impossibilidade de solucionar isso. Nós estamos na presença de Jesus hoje, agora. O que você precisa clamar a Jesus nesta noite? Qual é o seu pedido? O pai daquele menino, eu imagino aquele tempo, era o meio mais rápido de transporte era um cavalo. Eu imagino esse homem, talvez, num cavalo, com os soldados, com seus funcionários junto com ele, parando e chegando em Jesus aflito. O que te impede hoje de falar com Jesus sobre a sua causa? Essa noite é uma oportunidade para isso. Mas vamos para a segunda verdade do texto. Nós também precisamos acreditar nas palavras de Jesus. Acreditar na palavra de Jesus. Diz o texto: vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive.
Ora, se coloca nessa situação. O homem andou 30 quilômetros, era a viagem de um dia. E ele diz: vem rápido, Senhor, antes que o meu filho morra. E Jesus fala: pode voltar, o teu filho vai viver. Ah, eu lendo o texto, eu pensei, eu ia agarrar nesse Jesus. Eu ia falar: o senhor volta comigo agora, por favor, o senhor tem que ir lá ver o menino, pôr a mão nesse menino, não sei como é que vai ser, mas. E o homem, o texto diz assim: o homem creu na palavra de Jesus e partiu. Sabem, nós somos muito assim. Vocês se lembram daquele discípulo Tomé? Tomé, a Bíblia diz que ele precisava ver para crer. Ele chegou a falar assim, ó, eu só acredito que Jesus ressuscitou se eu colocar o dedo lá no buraco da lança que enfiaram no meu mestre. A gente pensa assim, que absurdo esse Tomé, mas nós somos assim. Nós, na maioria das vezes, queremos ver para crer. E deixa eu falar uma coisa para você. Nem todo que vê milagres crê. Eu não posso me arriscar a dizer que a maioria que vê não crê, mas muitos naquele tempo em que Jesus esteve entre nós viram milagres extraordinários. Se eu visse alguém transformar água em vinho, eu acho, eu creio na palavra de Deus e fico maravilhado. Agora você imagina, muita gente ali viu Jesus transformar água em vinho. Muita gente viu Jesus ressuscitar o filho da viúva de Naim. Muita gente viu Jesus orar por pessoas que nunca andaram e essa pessoa levantou e andou. Gente que nunca enxergou, mas aí quando Jesus tocou nessa pessoa, ela voltou a enxergar, ou começou a enxergar, melhor dizendo. Jesus prova a sinceridade daquele homem. O teu filho viverá, volte. E ele creu, ele acreditou em Jesus. Precisamos crer, gente, antes de ver os sinais. Nós precisamos confiar na palavra de Jesus. A palavra de Deus, quando ela diz assim, ó, não temas, eu sou contigo, é verdade. Deus é conosco, é em nosso favor. Quando a palavra de Deus diz, jamais sou velho, sou novo, já fui novo, hoje sou velho, jamais vi o justo mendigar o pão, nem jamais vi o justo passar por necessidade, ou o seu filho mendigar o pão. É verdade. Quando a palavra de Deus diz, crê no Senhor Jesus e vai ser salvo, você e a sua casa, é verdade. E olha, qual a maior necessidade hoje dos meus filhos, dos teus filhos, dos nossos netos, da humanidade? É crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Não é fazer a melhor escola, isso é importante, não é ir para a melhor faculdade, isso também é importante, mas essencial é crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Nós estamos falando de eternidade. A fé desse homem é admirável. E toda vez que a gente fala em fé, é uma coisa complexa, porque é um pouco abstrato esse negócio de fé, né? Eu quero contar uma história aqui para a gente solidificar um pouco o que eu estou falando, para nós tornarmos mais concreto o que eu estou falando. 1859, divisa entre Canadá e Estados Unidos, Cataratas do Niágara, mais de 400 metros de distância, acho que 450 metros mais ou menos. E um equilibrista, Blondin, ele disse, eu vou atravessar numa corda de 8 centímetros de largura de um lado a outro. Vocês já imaginam, né, o povo. O povo, gente, quer ver. E esse homem diz que no momento, na hora marcada, muita gente nos dois lados
tanto no Canadá como nos Estados Unidos, querendo ver a travessia de Blondin. E ele então atravessou, com êxito, segurando uma vara de equilibrista nas mãos, ele deu todos aqueles passos de um lado ao outro. E chegando lá, ele disse que ele fez um desafio maior. Ele falou assim: agora eu quero saber se vocês acreditam que eu consigo voltar. E todos disseram, batendo palmas para Blondin. Ele falou: pois é, e eu quero ver se vocês acreditam que eu consigo voltar. Quem quer voltar comigo nas minhas costas? Silêncio. Profundo silêncio, ninguém. De repente ouve-se uma voz: eu! E lá de trás da multidão sai o empresário de Blondin. Ele falou: eu confio em você. Ele falou: então sobe nas minhas costas. Ele subiu e ele disse assim: agora, o nome desse homem era Harry. Ele falou: Harry, você não é mais o Harry. Você é Blondin. Os meus braços são os teus braços. As minhas pernas são as suas pernas. E ele então segurou aquela vara que dá o equilíbrio para o equilibrista e começaram a travessia. Mas acontece que o vento era muito forte. Começaram a soprar rajadas de vento muito fortes. E ele disse: não temas. Eu vou levar nós dois até a outra margem. E o povo, aquela expectativa, e ele foi dando um passo após o outro e chegou lá do outro lado. E o povo então bateu palmas, gritava o nome de Blondin. Gente, fé é isso. Fé é você confiar em Deus. Apesar dos ventos, apesar da doença, apesar da dificuldade, é confiar que agora quem está agindo e atuando na tua vida é Deus. E Ele vai cuidar para que tudo transcorra da maneira correta. Mas eu quero ainda tirar um terceiro ensino para nós aqui, uma terceira verdade. Deus nos abraça com a graça. Jesus disse assim: teu filho vive, lá no versículo 50. Esta era a angústia daquela família. O moço doente, morrendo. E Jesus afirma: teu filho vive. Gente, quando nós ouvimos e pela fé cremos, Deus nos abraça com sua graça e vai transformando situações nas nossas vidas. Veja, o teu filho vive. Palavras que comovem a qualquer pai e mãe, gente. Imagina. Eu me lembro uma vez que o nosso filho quase morreu com uma desidratação forte. E quando o médico que o ajudou falou assim: olha, se ele tomar este medicamento todo, tomar este soro todo, à tarde ele estará melhor. E assim foi. E falou com ele, seríssimo. E ele tomou todo o soro, todo o medicamento certinho à tarde. O nosso filho encheu igual uma bexiguinha assim e ficou saudável novamente. Mas ele estava morrendo. Eu não sei se vocês já viram alguém aqui desidratado. Gente, quando Jesus falou teu filho vive, esse homem deve ter tremido o coração dele lá dentro dele. Teu filho está livre das drogas. Teu filho está livre das bebidas. Teu filho está livre dos vícios. Teu filho está livre das más companhias. Ah, quantos pais querem ouvir isso? Quantos pais estão lutando terrivelmente contra situações como estas que eu citei? Oh, ouça Jesus. Chegue-se a Jesus e clame por Ele, em favor daquele que hoje se encontra numa situação dessa ou daquela. Só Ele tem o poder para, por uma palavra, dizer: o teu filho
A tua filha está livre, vive ou não é mais atingido por esta situação. Diante de Jesus, as emoções são tratadas. Nós estamos em um tempo da ciência ter avançado muito. E nós sabemos que emoções feridas e machucadas têm colocado muita gente de cama, têm colocado muita gente em depressão e têm colocado muita gente morrendo. Quando a graça de Deus nos abraça, porque você creu, ela começa a transformar as suas emoções. A agonia e a incerteza deste pai deu lugar à paz e às ações de graças. Obrigado, Senhor. Diz o texto que quando ele chega lá, na cidade dele, ele pergunta que horas que ele melhorou. Tal horas ele viu que foi no horário que Jesus falou assim, teu filho viverá. Ele então pôde testemunhar, contar a todos, olha, aconteceu assim, assim, Jesus disse, e naquele instante o nosso filho foi curado. Ao confirmar o milagre, dar o seu testemunho, o homem fala a verdade suprema para todos aqueles que estão naquela casa. Ele tem o poder da vida. Ele sustenta quem ele quiser nas suas mãos. O resultado? A Bíblia diz que ele creu e toda a sua casa também creu. Que riqueza! Que notícia que chega naquela casa. Pensavam eles que o pior drama deles era o filho doente, e não era. Era a morte espiritual de todos daquela casa. E agora chega a saúde para o filho, mas chega a salvação para o lar. Gente, nós precisamos conhecer esta verdade suprema. A necessidade maior do ser humano é a salvação que Deus traz por meio de Cristo Jesus. Nós precisamos conhecer a história da redenção. Deus cria todas as coisas lá no Éden, perfeitas, maravilhosas. O pecado entra no mundo, tudo se quebra, o homem cai. Ocorre a história da redenção, onde Deus promete enviar um Salvador. E ele faz isso por meio do povo de Israel, que vem descendentes de Abraão. Jesus, ele é o Salvador. E a Bíblia termina com Apocalipse, dizendo que tudo novamente voltará a ser bom, como era no paraíso. Nós estamos neste interregno, neste espaço da história da redenção se desenvolver. Você e eu, nós precisamos da salvação dentro da nossa casa, dentro da nossa família, dentro do nosso lar. Essa é a notícia maior, essa é a notícia mais urgente que tem que chegar aos teus ouvidos e ao teu coração. Diante da fé que nos é dada, Deus, por sua graça e com sua graça, nos abraça. A nossa vida vai mudando, as coisas vão se transformando. O que era difícil passa a ser um pouco mais fácil, o que era impossível agora já existe. Aquilo que a gente nem imaginava começa a acontecer em nossas vidas e na vida dos nossos filhos e dos nossos queridos. A bondade de Deus poderá ser sentida em nossas vidas, poderá ser apalpada em nossas vidas. A palavra de Deus diz assim: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não dá para vivermos sem Jesus. Não dá. Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a minha vida e principalmente nossas famílias. É em ouvir a palavra de Jesus e crer nela. Este homem foi até Jesus. Ele acreditou na palavra de Jesus e, diante da fé, a graça abraçou a vida dele, a família dele, em todos os aspectos. E faz isto na nossa vida também. Amém? Vamos orar? Feche os teus olhos. Eu gostaria que você colocasse a vida de pessoas que você ama, a sua vida na presença de Deus agora. Vamos clamar a Ele. É o mesmo Deus. Senhor,
Graças te damos por tua palavra, que é tão simples. Graças te damos pela ação do teu Espírito Santo na mente e no coração do ser humano. Aquele homem, quando se encontrou com Jesus e ouviu a palavra de Jesus, creu, porque o Espírito Santo do Senhor tocou nele. Ó Pai, abençoa-nos nesta noite. Existem pessoas que nós amamos, pessoas que estão sendo lembradas agora. Derrama esta graça em seus corações. Tu podes visitá-los agora, nós precisamos da ação, da intervenção do Senhor na vida dessas pessoas. Abençoa a nossa igreja, abençoa a nossa cidade, abençoa o nosso país. Nós precisamos de Jesus. E nós oramos nesse nome poderoso. Amém.